Vi meu marido passando protetor nela, mas aquela mão boba na praia foi a gota d'água para mim. Eu deveria ter percebido antes. Talvez os sinais sempre estivessem ali, flutuando ao meu redor como aquelas algas que aparecem na maré baixa e a gente finge que não vê. Mas naquela manhã de sábado, sob o sol escaldante de Vila Velha, não tinha mais como fingir. Não tinha mais como desviar o olhar. A praia da costa estava lotada. Famílias inteiras espalhadas pela areia, crianças correndo entre os guarda-sóis, vendedores ambulantes gritando suas ofertas de picolé e mate gelado. Márcio havia insistido nessa viagem. A gente precisa se reconectar, Clá. Estamos distantes, ele disse, com aquele tom de voz que sempre me desarma. Macio, convincente, quase paternal. Eu acreditei, ou quis acreditar. Depois de quase 10 anos juntos, você se acostuma a engolir as pequenas mentiras para preservar as grandes verdades. Estávamos instalados há cerca de meia hora quando ele se levantou, esticando os braços como quem se prepara para um mergulho. Vou dar uma caminhada, amor. Preciso esticar as pernas. Eu apenas acenei, os olhos protegidos pelos óculos escuros, o livro aberto no colo, um romance que eu não conseguia de fato ler, porque minha mente estava ocupada demais, tentando entender onde exatamente nosso casamento havia começado a rachar. Não sei por que olhei, talvez instinto. Talvez aquela intuição feminina que a gente tenta calar, porque dói demais quando ela está certa. Levantei os olhos e o vi. Márcio, meu marido, a uns 20 metros de distância, parado ao lado de uma mulher. Ela estava de costas para o mar, o corpo bronzeado demais para ser de alguém que trabalhava durante a semana, o biquíni vermelho contrastando com a pele dourada. E ele estava passando protetor solar nas costas dela. Não era apenas o gesto, era a intimidade. A mão dele deslizava devagar, quase preguiçosa, pelos ombros dela, descendo pela coluna, demorando-se na curva da cintura. Ela ria, aquele tipo de riso solto, íntimo, de quem está confortável, de quem conhece. E então ele fez algo que me arrancou o ar dos pulmões. Deixou a mão escorregar para baixo, num toque que não tinha nada de casual, nada de inocente. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e girado. Devagar, com calma. Naquele instante, com os olhos fixos neles dois, eu entendi o que era ser traída sem uma única palavra dita. Meus dedos apertaram o livro com tanta força que senti a capa se dobrar. Respirei fundo, tentando controlar a náusea que subia pela garganta. Queria gritar, queria correr até lá e arrancar aquela mulher de perto dele. Queria chorar ali mesmo, na frente de todos. Mas não fiz nada disso. Fiquei paralisada, observando a cena como quem assiste a um acidente em câmera lenta. Ele voltou 10 minutos depois, o sorriso fácil estampado no rosto, gotículas de suor na testa. Que calor, hein? Acho que vou entrar no mar. Falava como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse cega, como se eu fosse idiota. Quem era aquela mulher? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Márcio franziu a testa, genuinamente confuso, ou fingindo muito bem. Que mulher? A mulher de biquíni vermelho. Você estava passando protetor nela. Ele riu. Ah, aquilo! Era só uma turista que pediu ajuda, Clá. Você sabe como é? Às vezes a pessoa está sozinha e não consegue passar nas costas. Deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que ciúmes? Havia um tom de provocação na voz dele, quase divertido. Eu não respondi. Apenas voltei os olhos para o livro, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. O resto do dia foi uma tortura silenciosa. Ele entrou no mar, voltou, comeu um pastel de camarão de um dos vendedores, comentou sobre o tempo, sobre o quanto aquela praia estava bonita. Eu respondia com monossílabos, a mente longe, presa naquela cena, naquela mão, naquele riso. Quando voltamos para a pousada, já ao entardecer, ele tentou me beijar. Desviei o rosto. Você está estranha desde a praia, ele disse, a voz carregando uma leve irritação. O que foi? Nada. Minha voz saiu mais seca do que eu pretendia. Estou só cansada. Ele suspirou, como se eu fosse um fardo. Você sempre está cansada ultimamente, Clarissa. Deitei-me na cama de costas para ele, os olhos fixos no teto branco, e deixei uma única lágrima escorrer pelo rosto. Silenciosa, quente, amarga. Naquela noite,
Enquanto Márcio dormia ao meu lado, respirando tranquilo como quem não tem nada a esconder, eu tomei uma decisão. Não ia gritar. Não ia fazer escândalo. Não ainda. Eu ia descobrir a verdade. Toda ela. E depois eu ia fazer com que ele se arrependesse de cada segundo daquele toque. Domingo amanheceu com o céu limpo e o mar calmo, mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a explodir. Márcio acordou de bom humor, assobiando enquanto escovava os dentes, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Como se eu não tivesse passado a noite inteira acordada, refazendo mentalmente cada momento da cena na praia, procurando detalhes que eu pudesse ter perdido. Vamos tomar café na orla? Ele sugeriu, já vestindo uma camisa florida que eu odiava. Dizem que tem uma padaria incrível ali perto do Morro do Moreno. Concordei em silêncio. Minha estratégia era clara. Observar, anotar, não revelar nada. Eu precisava de provas. Precisava ter certeza antes de fazer qualquer movimento. 10 anos de casamento não se jogam fora por uma suspeita, por mais forte que ela seja, mas também não se salvam ignorando o óbvio. Durante o café, enquanto Márcio devorava um pão de queijo atrás do outro, percebi que ele checava o celular com frequência. Pequenos gestos que antes eu não notava, ou fingia não notar. O jeito como ele virava a tela para baixo quando eu me aproximava. O sorriso discreto que surgia no canto da boca ao ler alguma mensagem. A pressa em apagar notificações. Trabalho? Perguntei, fingindo desinteresse. Hã? Ele ergueu os olhos, ligeiramente sobressaltado. Ah, sim. É o Rodrigo, do departamento. Sempre com alguma emergência. Mesmo no fim de semana. Riu, mas o riso soou falso. Oco. Bebi meu café em silêncio, planejando meu próximo passo. Voltamos à praia por volta das 10 da manhã. Eu havia trazido um chapéu de abas largas e óculos escuros. Não apenas para me proteger do sol, mas para poder observar sem ser notada. Instalamo-nos no mesmo local do dia anterior, e eu fingi ler o mesmo livro, enquanto meus olhos vasculhavam cada centímetro daquela praia. Não demorou muito. Ela apareceu por volta das 11 horas. O mesmo biquíni vermelho, agora com uma saída de praia transparente amarrada na cintura. Cabelos longos e escuros presos em um rabo de cavalo alto. Ela era bonita, não podia negar. Mais jovem que eu, talvez uns 28, 30 anos, e havia algo na postura dela, uma confiança quase arrogante, que me fez ranger os dentes. Márcio a viu antes mesmo de eu notar sua reação. Seu corpo inteiro se retesou por uma fração de segundo, como um animal que detecta um predador, ou uma presa que reconhece seu caçador. Vou comprar água, ele disse abruptamente, levantando-se. Tem água aqui na bolsa, respondi, sem tirar os olhos do livro. Quero uma bem gelada. E saiu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Esperei alguns segundos, e então olhei por cima dos óculos escuros. Ele caminhava direto em direção a ela. Não para o vendedor de bebidas. Não para o mar. Direto para ela. Eles se cumprimentaram com uma familiaridade que me fez engasgar. Ela sorriu abertamente, tocou o braço dele, disse algo que o fez rir. Aquela risada que eu achava que era só minha. Eles conversaram por alguns minutos, e então ela apontou para uma barraca mais afastada. Ele acenou e seguiu ao lado dela. Meu coração martelava. Peguei meu celular, as mãos tremendo ligeiramente, e comecei a tirar fotos. Zoom, clique, zoom, clique. Registrei cada ângulo, cada toque, cada olhar cúmplice. Quando Márcio voltou, 20 minutos depois, trazia apenas uma garrafa de água morna. Demorou, comentei, a voz neutra. Fila enorme. Ele evitou meu olhar, sentando-se e enterrando os pés na areia. Quem era aquela moça? Ele ficou tenso. Que moça? A moça de biquíni vermelho. De novo, minha voz tinha uma frieza que eu não reconhecia. Parece que vocês se conhecem bem. Márcio suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Clarissa, pelo amor de Deus. É só uma conhecida de trabalho que mora aqui. Encontrei ela por acaso ontem e hoje de novo. Vila Velha não é tão grande assim. Conhecida de trabalho. Repeti as palavras devagar, sentindo o gosto amargo delas. E qual é o nome dela? Houve uma pausa. Breve, mas significativa. Rayane. Rayane. Agora a traição tinha nome. Tinha rosto. Tinha corpo. Engraçado, eu disse, voltando os olhos para o livro. Você nunca mencionou nenhuma Rayane do trabalho. Porque não é nada relevante. Ele estava ficando irritado agora. Eu conhecia os sinais. A mandíbula apertada, as narinas ligeiramente dilatadas,
Você está criando o caso do nada, Clarissa. Isso é ridículo. Ridículo. Repeti a palavra, deixando que ela ficasse suspensa entre nós como fumaça tóxica. O resto do dia foi marcado por um silêncio pesado. Ele mergulhou no mar, voltou, dormiu ao sol. Eu permaneci acordada, alerta, observando, e percebi que não era paranoia. Rayane passava pelo nosso guarda-sol com frequência suspeita, sempre olhando, sempre sorrindo. Uma vez, quando Márcio estava no mar, ela passou tão perto que quase tropeçou na minha bolsa. Desculpa, ela disse, a voz docinha demais para ser sincera. E então, olhando diretamente nos meus olhos, seu marido é muito simpático. Não respondi. Apenas sustentei o olhar dela até que ela desviasse e continuasse andando, rebolando mais do que o necessário. Naquela noite, de volta à pousada, esperei Márcio adormecer. Não demorou muito. Ele estava exausto de tanto nadar. Peguei o celular dele na penumbra do quarto, meu coração disparado. A senha era meu aniversário. Ainda. Parte de mim se perguntou se isso o tornava mais ou menos culpado. Abri o WhatsApp e lá estava ela, Rayane. A conversa estava arquivada, escondida, mas não o suficiente. Li cada mensagem, cada emoji, cada "tô com saudade" e "quando a gente se vê de novo". Havia fotos. Não nuas, mas sugestivas o bastante. E planos. Vários planos de encontros em Vila Velha. A viagem não era para nos reconectar. Era para ele encontrá-la. Tirei prints de tudo. Enviei para meu próprio celular e apaguei as mensagens enviadas. Meus dedos estavam firmes agora. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para perdão. Deitei-me de volta na cama, ao lado do homem que jurei amar até a morte nos separar, e sorri no escuro. A morte do nosso casamento estava próxima, e seria por minha mão. Voltamos para casa no domingo à noite. A viagem de carro de Vila Velha até nosso apartamento em Cariacica foi silenciosa, pontuada apenas pelo som monótono do rádio e pelo ranger dos meus dentes que eu tentava disfarçar. Márcio dirigia com uma mão no volante, a outra tamborilando no console central, assoviando baixinho. Ele parecia leve, aliviado talvez por ter conseguido passar o fim de semana inteiro com sua amante, a poucos metros de distância da esposa idiota. Mas eu não era mais idiota. Não depois do que descobri. Foi bom, né? Ele comentou quando entramos no apartamento, jogando as chaves na mesinha da entrada. A gente precisava mesmo desse tempo juntos. Tempo juntos. As palavras quase me fizeram rir, ou vomitar. Ainda não tinha decidido qual das duas reações seria mais apropriada. Foi, respondi, carregando minha mala para o quarto. Bastante revelador. Se ele captou a ironia na minha voz, não demonstrou. Apenas ligou a televisão e se jogou no sofá, já em busca do controle remoto, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse passado o fim de semana inteiro trocando olhares com outra mulher enquanto sua esposa fingia não ver. Tranquei-me no banheiro com o celular. Precisava de um plano. Precisava pensar com clareza. Mas cada vez que olhava para os prints das conversas entre ele e Rayane, sentia uma mistura de dor e fúria que me deixava tonta. Foi quando vi a mensagem mais recente, enviada enquanto estávamos na estrada. Rayane: já tá morrendo de saudades? Márcio: você nem imagina. Semana que vem eu dou um jeito de voltar. Ela não desconfia de nada. Ela não desconfia de nada. Mordi o lábio com tanta força que senti gosto de sangue. Respirei fundo. Limpei as lágrimas que insistiam em cair e comecei a traçar meu plano. Se Márcio achava que eu era burra, ele estava prestes a descobrir o quanto se enganava. Os dias seguintes foram uma atuação digna de prêmio. Acordava, preparava café, beijava-o no rosto antes que ele saísse para o trabalho. Perguntava sobre o dia dele. Sorria nos momentos certos. À noite, quando ele chegava, eu já tinha o jantar pronto. Agia como a esposa perfeita, dedicada, apaixonada. E enquanto isso investigava. Descobri que Rayane trabalhava em uma loja de roupas de praia em Vila Velha, no centrinho turístico. Nas redes sociais dela, que eram abertas, graças a Deus, ela postava fotos constantemente. Selfies na praia, drinks coloridos, poses provocantes com legendas do tipo "vivendo a vida" e "quem ama cuida". A ironia era quase engraçada. Mais importante, descobri que ela faria aniversário na sexta-feira seguinte, 30 anos, e pelos stories que ela compartilhava empolgada, haveria uma festa em um bar na beira-mar, próximo ao Morro do Moreno. O mesmo bar onde, segundo os prints que eu tinha,
Márcio havia prometido aparecer de surpresa. Na quinta-feira à noite, durante o jantar, ele soltou a bomba. Amor, preciso viajar amanhã para a Vila Velha. Reunião de última hora com um cliente importante. Ele nem olhou para mim enquanto falava, concentrado demais em cortar o bife no prato. Sexta-feira? Fingi surpresa. Que estranho. Não costumam marcar reuniões na sexta. Pois é, mas o cara só pode amanhã. Ele deu de ombros, enfiando um pedaço de carne na boca. Vou ter que dormir lá e voltar só no sábado de manhã. Entendo. Minha voz saiu calma, controlada. Onde você vai ficar? Naquela pousada perto da praia mesmo. A que a gente ficou. Ele finalmente me olhou, e havia um desafio velado nos olhos dele, como se estivesse testando se eu acreditaria, ou se me importaria. Sorri. Um sorriso doce, compreensivo, de esposa dedicada. Tudo bem, amor? Trabalho é trabalho. Vi o alívio passar pelo rosto dele. Ele achou que tinha vencido, que eu tinha engolido mais uma mentira. Pobre Márcio. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Naquela noite, depois que ele adormeceu, liguei para Fernanda, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, a única pessoa em quem eu podia confiar completamente. Contei tudo, cada detalhe, cada descoberta, cada dor. Esse filho da puta. Ela sibilou do outro lado da linha. Clarissa, eu sempre achei ele muito certinho demais. Homem que fala manso assim sempre tem podre. Eu preciso da sua ajuda, Fê. Minha voz estava firme agora. Preciso que você venha comigo para Vila Velha amanhã. E preciso que você traga sua câmera profissional. Houve uma pausa. E então ela riu. Aquela risada baixa e perigosa que eu conhecia tão bem. Eu sabia que você não ia deixar barato. Pode contar comigo. Que horas a gente sai? Combinamos tudo. Cada passo. Cada movimento. Fernanda tinha um amigo que trabalhava com projeções de eventos. Ele nos devia um favor. Um grande favor. Na sexta-feira de manhã, despedi-me de Márcio com um beijo demorado. Boa reunião, amor, disse, ajeitando a gola da camisa dele. Espero que corra tudo bem. Vai correr. Ele sorriu. Aquele sorriso que já me derreteu tantas vezes. Agora só me dava náusea. Te amo, Clá. Eu também. A mentira saiu fácil demais. 2 horas depois, eu e Fernanda estávamos na estrada para a Vila Velha. O porta-malas do carro dela cheio de equipamentos. Meu coração cheio de vingança. Você tem certeza disso? Fernanda perguntou, olhando de relance para mim enquanto dirigia. Porque uma vez que você fizer, não tem volta. Olhei pela janela, vendo a paisagem passar. As montanhas, o verde, o céu azul que contrastava com a escuridão que eu sentia por dentro. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. E era verdade. Cada célula do meu corpo vibrava com uma determinação fria e calculada. Márcio tinha me ensinado algo valioso naquele fim de semana. Que 10 anos de casamento podiam ser destruídos com um único toque. Com uma única mentira. Agora era minha vez de ensinar algo a ele. Que mulheres traídas não choram para sempre. Às vezes elas apenas planejam melhor. Chegamos à Vila Velha por volta das 3 da tarde. O sol estava forte, e a brisa do mar trazia aquele cheiro de sal e liberdade que, em outras circunstâncias, eu teria achado reconfortante. Mas naquele dia, cada respiração parecia carregar o peso do que estava prestes a acontecer. Fernanda estacionou a 2 quarteirões do bar onde seria a festa. Um lugar descolado, com mesinhas na calçada, luzes de LED penduradas nas árvores e uma vista privilegiada para o mar. O tipo de lugar que aparece em stories de Instagram com hashtags como Gina Vida Litorânea e Verão Eterno. Perfeito para uma celebração. Perfeito para uma execução pública. Tudo certo com o Paulo? Perguntei, checando meu celular pela 10ª vez em 5 minutos. Relaxa. Ele já está lá dentro, instalando o equipamento. Fernanda ajeitou a câmera profissional no ombro. Ninguém desconfia de nada. Ele disse que é amigo do dono e ofereceu fazer a cobertura fotográfica da festa de graça. A aniversariante adorou a ideia. Sorri. Um sorriso amargo, mas genuíno. Rayane sempre gostou de aparecer. Passamos as horas seguintes em um café próximo, observando o movimento. Vi quando começaram a chegar os primeiros convidados. Todos jovens, bonitos, bronzeados. O tipo de gente que vive para o fim de semana, para a próxima festa, para a próxima selfie. Vi quando Rayane chegou, deslumbrante em um vestido branco curto que contrastava com a pele morena. Ela era bonita, não podia negar. E parte de mim se perguntou se era só isso. Se Márcio tinha me trocado simplesmente porque ela era mais jovem, mais livre, menos cansada.
Mas então me lembrei das mensagens. Do veneno delas. Da forma como zombavam de mim. A esposa chata, que não desconfiava de nada. E a dor se transformou em algo mais gelado, mais perigoso. Ele acabou de chegar. Fernanda sussurrou ao meu lado, os olhos fixos no celular onde assistíamos à transmissão ao vivo que Paulo estava fazendo discretamente. E lá estava ele, Márcio, meu marido, vestindo a camisa social azul que eu havia passado para ele naquela manhã, o cabelo penteado com gel, o sorriso largo. Ele cumprimentou algumas pessoas, pegou uma cerveja no bar e então a viu. Rayane. Os olhos dele se encontraram através da festa, e mesmo pela tela pequena do celular, eu consegui ver a eletricidade entre eles. Ela foi até ele, abraçou-o, beijou-o no rosto, mas deixando os lábios demorarem perto demais da boca dele. Ele colocou a mão na cintura dela, puxando-a para perto, e sussurrou algo que a fez rir. Senti Fernanda apertar minha mão. Está na hora? Respirei fundo. Está na hora. Entramos no bar às 8h30, quando a festa já estava em pleno andamento. A música tocava alta. As pessoas dançavam, riam, bebiam. Ninguém nos notou. Eu estava com um lenço cobrindo parte do rosto, óculos escuros e um vestido preto simples, invisível, exatamente como eu queria. Paulo nos fez um sinal discreto. Tudo estava pronto. O telão que normalmente exibia videoclipes e propagandas estava sob controle dele agora. Fernanda posicionou-se estrategicamente com a câmera, pronta para registrar cada segundo. Fui até o DJ e entreguei-lhe um pendrive. A aniversariante pediu para tocar isso. Menti, com o sorriso mais doce que consegui conjurar. É uma surpresa. Ele aceitou sem questionar, conectando o dispositivo ao sistema. Voltei para junto de Fernanda, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Procurei Márcio com os olhos. Ele estava sentado em uma mesa próxima ao telão, Rayane praticamente no colo dele, os dedos dela brincando com o colarinho da camisa dele. E então a música parou. O telão piscou. Uma vez, 2 vezes. E então a primeira imagem apareceu. Era uma foto de Márcio e Rayane na praia, ele passando protetor nela, a mão dele perigosamente baixa. A legenda em letras garrafais: quando seu marido casado te trata como amante. Houve um momento de silêncio confuso. As pessoas começaram a olhar para o telão, sem entender. E então apareceu a segunda imagem. Um print da conversa deles no WhatsApp. Márcio: minha mulher não desconfia de nada. Ela é boba demais para isso. Rayane: tadinha. Mas o problema é dela, né? O bar inteiro ficou em silêncio. Todas as cabeças viraram para o telão. E então para Márcio. Ele havia se levantado, o rosto completamente pálido, os olhos arregalados de horror. Rayane tinha a mão sobre a boca, em choque. Mas eu não parei. As imagens continuaram, foto após foto, print após print. Cada mentira, cada encontro secreto, cada eu te amo, que ele enviava para ela enquanto jantava comigo. Tudo exposto, tudo nu, tudo real. Que porra é essa? Márcio gritou, procurando desesperadamente por quem estava controlando o telão. E então a última imagem apareceu. Uma foto nossa, do nosso casamento. Eu de branco, ele de terno, sorrindo, felizes. A legenda dizia: 10 anos jogados fora por uma mão boba na praia. Tirei os óculos escuros, removi o lenço e caminhei até o centro do bar. Márcio me viu. O sangue drenou completamente do rosto dele. Clarissa, a voz dele saiu estrangulada. Eu posso explicar? Explicar? Minha voz soou mais alta do que eu pretendia, mas firme, poderosa. Explicar o que, Márcio? Que você é um mentiroso? Que você me traiu durante meses? Que você riu de mim com sua amante? As pessoas ao redor tinham se afastado, formando um círculo. Alguns filmavam com os celulares. Outros apenas observavam, boquiabertos. Rayane tentou sair, mas Fernanda bloqueou discretamente o caminho, a câmera profissional capturando cada lágrima que escorria pelo rosto da aniversariante. Você invadiu meu celular. Márcio tentou soar indignado, mas a voz falhou. Isso é crime. Crime. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Crime é jurar fidelidade e cagar em cima dos votos. Crime é fazer sua esposa se sentir louca por suspeitar do que era óbvio. Dei um passo em direção a ele. Crime é me fazer acreditar que nós ainda tínhamos uma chance enquanto você planejava o próximo encontro com ela. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Olhei para Rayane, que chorava copiosamente agora, o rímel escorrendo pelo rosto. Parabéns pelos 30 anos, eu disse, a voz doce como veneno. Espero que tenha gostado do presente. É chamado consequências. Virei-me para Márcio pela última vez. Não volta para casa. Suas coisas vão estar na calçada amanhã de manhã. Meu advogado vai entrar em contato com você na segunda-feira. E então simplesmente saí. Fernanda ao meu lado, a câmera ainda gravando, capturando a humilhação completa, o desespero, o caos que eu havia deixado para trás. Quando chegamos ao carro, minhas mãos tremiam, não de medo ou arrependimento, mas de alívio, de liberação. Você está bem? Fernanda perguntou, segurando meu rosto entre as mãos. Olhei para ela e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Estou melhor do que estive em anos. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções que eu não estava preparada para enfrentar, mas que precisava atravessar. Houve dias em que acordei e esqueci, por alguns segundos preciosos, que minha vida havia implodido. E então, a memória voltava como um soco no estômago, e eu tinha que me lembrar de respirar, de levantar, de continuar. Márcio tentou ligar. Muitas vezes. Deixou mensagens chorosas, desesperadas, prometendo que tudo tinha sido um erro, que ele me amava, que Rayane não significava nada. Bloqueei o número dele depois da 10ª mensagem. Meu advogado cuidaria do resto. O vídeo da festa viralizou. Não foi Fernanda quem postou. Ela tinha mais classe do que isso. Mas algum convidado achou que seria divertido compartilhar nas redes sociais. Em questão de dias, eu era a esposa vingativa de Vila Velha. Algumas pessoas me chamaram de louca. Outras, de heroína. Eu não era nem uma coisa nem outra. Era apenas uma mulher que se recusou a ser feita de idiota em silêncio. A escola onde eu lecionava foi compreensiva. A diretora, Dona Márcia, uma senhora de 60 anos com olhos bondosos e voz firme, me chamou em sua sala uma semana depois do incidente. Clarissa, você precisa de um tempo? Ela perguntou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Preciso trabalhar, respondi, honesta. Preciso me manter ocupada. Preciso me manter inteira. Ela assentiu, compreensiva. Mas se precisar de alguns dias, você me avisa. Divórcio não é fácil. Traição menos ainda. Traição. A palavra ainda ardia como ácido na língua. Foi Fernanda quem sugeriu a mudança. Por que você não aluga um apartamento em Vitória? Ela disse, enquanto tomávamos vinho na varanda do apartamento dela, uma noite de quinta-feira. Recomeçar em um lugar novo, sabe? Deixar Cariacica e todas as memórias para trás. A princípio, a ideia me pareceu assustadora. Vitória era a capital. Movimentada, cara. Cheia de gente. Eu estava acostumada com a tranquilidade de Cariacica, com as ruas que eu conhecia de cor, com os vizinhos que me cumprimentavam pelo nome. Mas então percebi. Essas mesmas ruas me lembravam de Márcio. Cada esquina, cada padaria, cada semáforo carregava uma memória nossa, e eu não podia curar em um lugar que só me fazia sangrar. 3 semanas depois, assinei o contrato de aluguel de um apartamento pequeno em Jardim Camburi, a poucos quarteirões da praia. Era um kitnet no 3º andar, com uma varanda minúscula que dava para o mar. Não tinha a mobília que eu estava acostumada. Não tinha o conforto dos 10 anos de casamento. Mas era meu. Só meu. A primeira noite sozinha foi estranha. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá, ouvindo o som das ondas ao longe. E chorei. Não de tristeza, exatamente. Mas de liberdade. De luto. De recomeço. O divórcio foi finalizado em agosto. Márcio não contestou nada. Acho que parte dele sabia que não tinha direito. Ou talvez estivesse apenas cansado de lutar. Ou com vergonha. Nunca saberei. E, honestamente, não me importo mais. Soube por terceiros que ele e Rayane não ficaram juntos. Aparentemente, a exposição pública foi demais para o relacionamento deles. Ela se mudou para Guarapari. Ele voltou a morar com a mãe. Parte de mim sentiu pena. Uma parte muito pequena. A maior parte sentiu justiça. Comecei a fazer terapia. Toda terça-feira, às 4 da tarde, me sentava na sala aconchegante da doutora Helena e colocava para fora tudo o que tinha guardado por anos. A raiva, a mágoa, mas também as perguntas, as dúvidas sobre mim mesma. Se eu não tinha sido suficiente, se tinha falhado de alguma forma. Clarissa, ela disse em uma das sessões, as mãos gentilmente pousadas sobre o caderno onde fazia anotações. Você não pode controlar as escolhas dos outros,
Só as suas. E você escolheu sua dignidade. Escolheu não aceitar migalhas de amor. Isso não é falha. Isso é coragem. Coragem. A palavra ecoou em mim por dias. Em setembro, comecei a sair mais. Aceitei convites de colegas de trabalho para happy hours. Fui a exposições de arte sozinha. Caminhei pela orla de Camburi ao amanhecer, sentindo a areia fria sob os pés, o vento bagunçando meus cabelos. E aos poucos, comecei a me reconhecer no espelho. Não era mais a Clarissa que aceitava desculpas esfarrapadas. Não era mais a mulher que fingia não ver o óbvio para salvar um casamento que já estava morto. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que sabia o próprio valor. Em outubro, um mês antes de completar 35 anos, fui promovida na escola. Coordenadora pedagógica, um cargo que eu nem tinha me candidatado, mas que a diretora insistiu que eu merecia. Você tem uma resiliência admirável, Clarissa, Dona Márcia disse, ao me entregar o comunicado oficial. E essa escola precisa de pessoas assim, pessoas que sabem cair e levantar. Aceitei a promoção com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão, por ter sobrevivido, por ter escolhido a mim mesma. No último domingo de outubro, voltei à Vila Velha, sozinha, desta vez. Estacionei o carro na praia da costa e caminhei pela areia, relembrando aquele dia horrível em que meu mundo desmoronou. O guarda-sol onde eu estava sentada quando vi a traição. O trecho de praia onde Márcio passou o protetor em Rayane. Mas dessa vez não senti dor. Senti fechamento. Sentei-me na areia, os pés enterrados, e fechei os olhos. O sol aquecia meu rosto. O som das ondas me acalmava. E pela primeira vez em meses, senti paz. Peguei meu celular e abri a câmera. Tirei uma selfie. Estava com o rosto limpo, sem maquiagem, os cabelos soltos ao vento, um sorriso pequeno, mas verdadeiro nos lábios. Postei no Instagram com uma legenda simples. Vila Velha me viu sendo traída, mas Vitória me viu renascer. Fernanda foi a primeira a comentar. Rainha! Desliguei o celular e apenas fiquei ali, sentindo o momento, saboreando a liberdade, a solidão que não era mais solidão, mas escolha, a força que não era raiva, mas amor próprio. Quando levantei para ir embora, vi um casal passando de mãos dadas, jovens, apaixonados, rindo de algo que só eles entendiam. Por um instante senti uma pontada, não de inveja, mas de saudade do que eu achei que tinha. E então respirei fundo e continuei andando, porque agora eu sabia algo que não sabia antes. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Melhor inteira e livre do que quebrada e presa. Dirigi de volta para Vitória com as janelas abertas, a música alta, cantando desafinado e sem me importar. E quando atravessei a terceira ponte, vendo a cidade iluminada se aproximando, senti que estava finalmente em casa. Não no apartamento pequeno de Jardim Camburi, mas em mim mesma. E essa era a única casa que eu precisava. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.